Olá, pessoal. Estamos nós aqui mais uma vez em encontro da disciplina de planejamento estratégico. Bom, agora terminamos a 1, né? Vamos até o ciclo 4. Estamos começando o ciclo 5. Estamos indo para a segunda e última etapa da nossa disciplina. Como vocês puderem perceber, ela é bem grande, né? Tem muito conteúdo mesmo. Mas eu espero que esteja ficando alguma base de conhecimento com vocês, tá? Bom, mais uma vez eu peço, participem dos fóruns específicos, é hora de você escrever, discutir. Participe também das atividades, é bom treinar, tá bom? É assim que a gente vai aprendendo, é treinando, praticando, e que a gente chega lá. Bom, vamos começar a nossa aula agora. Vamos compartilhar com vocês os nossos slides e, a partir de então, podemos começar. Bom, hoje nós vamos discutir sobre a estrutura do planejamento. Tá bom? Bom, mas o que a gente precisa falar? Qual é o objetivo dessa aula? É que a gente vai apresentar a estrutura desse planejamento estratégico e comentar sobre os princípios, a abrangência e os limites. Tudo tem abrangência, tem limite. E como vocês já sabem, né, que o planejamento estratégico é um processo contínuo. E ele é dinâmico, ele não para. Se ele parar, ele não é estratégico. Entendeu? E ele requer participação de quê? Dos diferentes níveis hierárquicos, como vocês já viram nas aulas anteriores. O tático, quem elabora, o estratégico quem elabora, o tático quem prepara tudo e acompanha, e o operacional quem executa. Ok? Mas vamos entender o seguinte, quais são os princípios desse planejamento estratégico? Nós temos os princípios gerais e os princípios específicos. Nos princípios gerais, o que é que nós temos? Nós temos nos princípios gerais aqui uma situação da contribuição aos objetivos, princípio da contribuição aos objetivos. Esse planejamento ele deve considerar sempre o quê? Como o principal requisito é direcionar o alcance macro. Lembra que a gente já falou que o planejamento estratégico ele trabalha com a parte macro e a gestão com a parte micro? Pois é, o objetivo é o seguinte, é direcionar o alcance desses objetivos macro da instituição. Por isso é que é necessário fazer hierarquia de objetivos, que vão ser cumpridos no nível estratégico, do nível estratégico até o operacional. Entendeu? Essa é a hierarquia. A orientação e direcionamento, ele parte do todo para as partes. Ou seja, do objetivo maior para o menor. E assim também como isso aí é na questão do direcionamento, mas para a realização ele inverte. Ele parte das partes para o todo. Entendeu? A realização. Ou seja, se prepara de cima para baixo e se executa de baixo para cima. Você entendeu? Quer dizer, quando imagina, pensa lá no topo da pirâmide. É lá que é planejado. Lembra que a gente discutia que fica nas ideias, é lá que é gerada todas as ideias, a análise é escrita. Então, ele pensa justamente do todo para a parte e a execução dele vem de baixo para cima, ou seja, vem das partes para o todo. Ok? Então, vamos lá. Então, nós temos um princípio imprescindível para você, que é acadêmico de gestão pública. É o princípio da procedência do planejamento. Essa procedência é entender o seguinte, que o planejar... Lembra que nós temos PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar? Pois é. Então, o P é o primeiro, e ele tem que ser anterior à organização, direção e controle. Ela precisa ser a primeira. Mas o que é que acontece? Por que foi que eu botei esse extintor de incêndio aí?
Porque na dinâmica da gestão, muitas vezes o pessoal fala que não consegue seguir essa regra de planejar, organizar, dirigir e controlar, pois não tem tempo. Aí ele termina fazendo o quê? Agir. Mas agir sem planejamento, a probabilidade de erro é muito grande. Por isso que eu botei o extintor. O que é que acontece na maior parte das organizações que não utiliza o planejamento como uma base? As pessoas saem apagando incêndio. Todo dia tem um problema, porque ele não planejou anteriormente. E você, enquanto acadêmico de gestão pública, precisa pensar esse planejamento, porque senão você vai ser mais um correndo atrás dos problemas para estar resolvendo isso. Por isso, o extintor de incêndio. Então, contudo, a gente precisa ressaltar que as funções administrativas de organizar, dirigir e controlar são melhor aplicadas quando se determina o objetivo e os meios para alcançar. Mas tudo isso veio a partir de quê? Do planejamento. Se não tiver ele, o resto não vai funcionar. Para poder aumentar a eficiência, a eficácia e atingir a efetividade, é necessário. Vejamos, o princípio da procedência do planejamento. Vocês já viram essa imagem aqui que eu passei para vocês em aulas anteriores? Então, nós temos no 1, planejamento, 2, organização, 3, direção, 4, controle. PODC é o acrônimo. PODC, planejamento, organização, direção e controle. Agora, observa bem. No planejamento, você estabelece objetivos e metas, define as ações necessárias para o alcance, define a estratégia do plano de ação, inclusive analisa os ambientes. O ambiente interno, o ambiente externo. Força de fraqueza interna, ameaça, oportunidade externa. Certo? Isso aí nunca vai sair da tua mente, porque é isso que tu vai estudar constantemente. Já na organização, as informações sobre a estrutura organizacional necessária, a definição da área de atuação de cada colaborador e, por fim, a identificação dos recursos necessários para isso. Isso não é uma organização. Na direção, o desempenho dos colaboradores da equipe, o feedback sobre o progresso da direção, né? Do que foi previsto, que está sendo organizado e como é que está sendo levado, e o controle, para ver se toda essa situação está acontecendo a contento. Entende agora? Porque não tem como. Mas, normalmente, o que é que acontece? As pessoas estão saindo direto para a execução. Eles estão saindo em cima da direção. Simplesmente estão executando. Mas esquece de uma outra situação. Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não planejei? Você consegue? Vamos voltar para aquela coisa, você está dirigindo o veículo numa autoestrada, mas não tem placa nenhuma de velocidade lá. E aí? Qual é a velocidade que você vai? 80, 100, 120, 240, 350? Ou a 40 por hora? Vai depender do teu carro ou vai depender da tua consciência? Entendeu? Pois é assim que acontece na organização. Então, vamos lá. O princípio da maior influência e abrangência. Para a construção do planejamento, a gente precisa observar que há uma situação chamada que vai exigir modificações nas características, nos processos, nas atividades. E, basicamente, onde vai ser modificado são em 3 áreas: na área de pessoas, na área de sistemas, na área de tecnologia. Agora, como é que acontece? Acontece da seguinte forma, observe. Quando fala de pessoas, as alterações vão acontecer em nível de treinamento, capacitação, desenvolvimento, a própria promoção interna de pessoas qualificadas, adoção de práticas de gestão de desempenho, transferência de pessoas, mudança de função. Dependendo do nível de planejamento, essas alterações obrigatoriamente vão ocorrer. Várias delas, uma ou outra, ou todas, vai depender do nível de alcance que se espera. Em termos de tecnologia, a gente vai trabalhar em cima do quê? Da introdução de novos equipamentos. Você vai precisar agora de um novo software, aliás, de uma nova máquina, de um novo software especializado para aquilo ali, entendeu? Então, isso é a área de TI, que vai entrar justamente... não vou falar da área de TI, senão o pessoal fica pensando em tecnologia da informação o tempo todo. Na área de tecnologia. Inclusive, até treinamentos que vêm da área de pessoas, que vai ser aplicado justamente nessa área de tecnologia. Uma nova forma de fazer aquele trabalho. E a área de sistemas, que é a revisão de fluxo de comunicação.
de delegação de responsabilidade. Se aumentou a responsabilidade, você vai ter que ter pessoas mais treinadas lá na área de pessoas, com maior tecnologia e agora com responsabilidades diferenciadas. Entendeu? Veja quanto é que é importante essa situação. Aí, com vista para quê? Garantir a autonomia e agilidade dessas pessoas. Ok? Então, 3 elementos que vão sofrer: pessoas, tecnologias e sistemas. Agora, analisa. O outro princípio, o princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade. A gente já falou sobre esses 3. Mas quando a gente fala do planejamento estratégico, a gente tem que ver o seguinte, que o planejamento é um instrumento de gestão, certo? Então, ele busca alcançar altos níveis de eficiência, eficácia e efetividade. Quando a gente fala da eficiência, ele busca otimizar o quê? Os processos e atividades, ou seja, os meios, ok? Para atingir os resultados. Os meios, a eficiência são os meios. Quando se pensa na eficácia, ele procura maximizar o alcance dos resultados. É uma forma bem mais fácil de você entender, a gente já discutiu outros momentos. A eficiência pensa nos meios, foca no meio, otimiza o meio. E a eficácia pensa no quê? Nos resultados. E já a efetividade, não. Ele já seria uma abrangência da eficiência e eficácia. Alguns autores discutem isso. Mas ele busca o quê? O impacto positivo que essas ações da eficiência e eficácia traz ao processo. Ok? Então, a gente acabou de ver os objetivos gerais. E os objetivos específicos, quais são? Princípio da participação. Olha só. Essa construção do planejamento, ela pode ser conduzida pelo pessoal da alta cúpula, ok? Chefes, coisa e tal. Mas ela não pode ser limitada a esse grupo. Se ela for limitada a esse grupo, esse planejamento não vai funcionar. Ele, com certeza, não vai funcionar. Porque ele precisa ter essa participação. Todos precisam saber do que está acontecendo, para onde a organização está indo. O que se espera de resultado dessa organização. Então, essa participação é a possibilidade de quê? De aumento, de responsabilidade. E essa forma que as pessoas que estão fazendo parte se sentem pertencidas ao ambiente. E é o que vai se buscar para a construção. Ok? Então, o princípio da coordenação é justamente, ele vai contemplar todas as áreas da instituição, do nível estratégico operacional. E ele requer o quê? Uma ação coordenada, que possa dar um direcionamento único. Se não tiver coordenação, cada um pode entender da sua forma e ir para ambientes diferentes, que no final não vai convergir. Existe momentos que cada um vai para um ambiente diferente, mas no final eles convergem trazendo um resultado. Mas se não tiver coordenação, eles vão cada um para um lugar, ou então começam junto e depois se separam e ninguém chega em canto nenhum. Ou vamos juntos o tempo todo, mas não deveriam estar juntos, porque eles deviam se encontrar no final. E eles vão juntos até o final, ou seja, uma das ações não foi realizada. Mas tudo isso por causa do quê? Falta de coordenação. Ou seja, todas as ações, como a gente viu lá na abordagem sistêmica, eles então são interligados e interdependentes. Uma ação afeta a outra. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala no princípio da integração, essa integração é o princípio fundamental do planejamento. Ele é muito similar ao anterior da participação, porque ele deve contemplar todos os departamentos e unidades. É a visão do todo e das partes. A gente discutiu isso no início. Planejamento vem do todo para as partes e depois o quê? Das partes para o todo, a sua execução. Então, essa integração é o que tem essa visão do todo. E o princípio da permanência. O princípio da permanência procede de planejar, deve ser contínuo, dinâmico, e ele precisa estar sempre sendo remodelado com vistas da melhoria contínua da instituição. Entendeu? Ele não é estático, planejou aquilo, já era, vai ficar até o fim da vida do mesmo jeito, de jeito nenhum. Cada vez que você roda o planejar, organizar, dirigir, controlar, quando você chega no controlar, você vai verificar se tudo que está sendo executado foi planejado lá, está de acordo com o que foi planejado. Se não foi, temos que realinhar o processo para começar tudo de novo e vai melhorando. Sim, está sendo atendido do jeito que tinha sido planejado. Pronto, então vamos parar por aqui. Espera aí, podemos melhorar? Eu te pergunto,
o departamento que você trabalha pode melhorar aquele projeto, aquele planejamento, aquela execução? Pode. Então, vamos melhorar. Então, esse ciclo, ele é dinâmico e ele é contínuo. Okay? Eu procurei trazer um desenho para vocês aqui dos princípios específicos de uma só vez. Quando a gente pensa em participativo, tem esse grupinho aqui, todo mundo botando as mãozinhas sobre participativo, certo? E ele precisa ser o quê? Integrado. Veja que todos os bonequinhos aqui embaixo, eles estão juntando como se fosse um quebra-cabeça. Ele é integrado. Coordenado. Está vendo o pessoal lá em cima? Todo mundo sentado, discutindo, para não perder o eixo. Lembra que eu falei? Eles podem começar juntos, se separar, se encontrar no final? Pois é. Mas eles também podem sair junto, e não era para sair junto. Faltou coordenação. E permanente. Aí eu trouxe essa imagem aqui desse símbolo do infinito, né? Ele é permanente, que ele está sempre se melhorando, ok? Então, quando a gente fala de abrangência e limite do planejamento estratégico, a gente vai trazer uma situação. Imagina uma situação dessa. Um planejamento estratégico sem os planos táticos, sem olhar para os planos táticos dos departamentos e sem olhar para os planos operacionais dos setores. Ou seja, eu não estou conseguindo integrar. Lembra da imagem? Eu não estou conseguindo integrar. Se eu não estou conseguindo integrar, veja que o planejamento estratégico está sendo feito dentro de uma caixa. Ele não está conversando com os demais. Ele não está observando que os demais realmente estão precisando também. O que é que vai acontecer? Ops, vai dar errado. Não vai funcionar. Lembra aqui do instrutor? Pois ele voltou mais uma vez. Ele vai voltar para estar apagando incêndio o tempo todinho, por falta de integração. Agora, veja só, se acontece a integração, onde o planejamento estratégico, ele conversa, ele integra com os departamentos para analisar os planos táticos e conversa com os planos operacionais dos setores, esse feedback, você observa o seguinte, ele vai, manda, recebe, realiza, reanalisa, volta. Isso é quando você começa a fazer um PODC, um planejamento, organização, direção e controle. Essa integração com todos os departamentos. Bom, feito isso, sim, a maior probabilidade de sucesso, porque você está analisando o sistema, está melhorando o sistema, e você tem, vamos dizer, o mapa da mina. Você encontrou a melhor forma de você desenvolver seu trabalho. E quais seriam os limitadores do planejamento estratégico? Nós temos tempo, recursos organizacionais e variáveis do ambiente. Mas quando eu estou falando do ambiente, eu estou falando principalmente do ambiente externo. Eu tenho que pensar em variáveis sociais, tecnológicas, variáveis de políticas legais, variáveis econômicas. A gente já discutiu isso no passado, que uma situação externa, como a economia, pode afetar o meu órgão, ou até mesmo a empresa, a iniciativa privada. Então, quando você pensa em recursos organizacionais, você tem os talentos humanos, lembra que eu falei que a gente não ia discutir mais sobre recursos humanos, assim como talentos humanos, tem os recursos financeiros, tem os recursos administrativos, os recursos mercadológicos e os recursos técnicos. Eles são limitadores, assim como as variáveis do ambiente são limitadores. Mas um dos maiores limitadores que nós temos é a questão de tempo. Muitos dos planejamentos são feitos de uma forma que você planeja para um período e não analisa esses outros limitadores, ou seja, eu vou precisar de dinheiro, não vou ter que passar meu planejamento, vou precisar de alguns talentos humanos, não vou ter que realizar meu planejamento. Não consegui delimitar muito bem meu tempo. Então, eu não analisei isso aqui. Esses são os limitadores, entendeu, do meu planejamento. Balança, saber até onde. Você consegue sair agora, desse momento, ir numa loja de automóveis ali, financeiros. Vamos dizer o seguinte, você está precisando
sei lá, inovar alguma coisa na sua casa, mas você precisa de um profissional que não tem no mercado. É um limitador de talentos. Entendeu? São esses limitadores. Bom, então qual é a estrutura da construção do planejamento estratégico? Você começa com a definição do escopo estratégico. As próximas aulas nós vamos discutir sobre isso, que é missão, visão e valores. Não vou discutir no detalhe agora, que vai ter aula específica para isso, a partir da próxima. Análise do ambiente. Lembra que a gente discutiu sobre SWOT? Pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Pontos fortes e fracos internos, ameaças e oportunidades externas. Mas a gente vai discutir isso com mais detalhe. Definição de objetivos e metas. Isso aqui é como se fosse um passo a passo. Definir o objetivo e as metas, então você vai formular as estratégias para poder chegar atingir esses objetivos e essas metas. Você vai definir o plano de ação e, no final, você vai avaliar e controlar tudo que você fez. Ok? Por fim, cabe destacar que o planejamento estratégico possui estrutura sequencial e lógica, como vocês puderam ver. Tá? E ele é um processo que parte de direcionamento mais amplos, abrangentes, genérico, para planos mais específicos. Bom, dito isso, podemos entender que planejamento estratégico não é o que a gente está discutindo. Vamos discutir mais o que, afinal de contas, é o que a gente está estudando mesmo. Você sente como é que é necessária essa narração, esse pensar, analisar, escrever, dividir para somar. Divida a responsabilidade para poder somar o resultado que a gente tem. Divido a comunicação, a minha ideia, para poder todos entenderem e a gente chegar nos objetivos. Okay? Então, para essa aula agora, o que nós tínhamos era justamente essa parte do instrumento, né? E da estrutura do planejamento. Agora aguardo vocês para as próximas aulas, para a gente entrar no detalhe de missão, visão e valores. Bom, pessoal, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.